A manhã de inverno em São Paulo havia chegado fria, cinzenta e impiedosa, derramando uma chuva fina e persistente sobre o asfalto. Era um dia que convidava ao recolhimento, ao conforto de um lar quente. E para os clientes da Ferrão Pães e Doces, um oásis de luxo em um bairro nobre, esse conforto era uma realidade palpável. Lá dentro, o ar era impregnado com o aroma reconfortante de pão fresco e café recém-moído. Uma vitrine reluzente exibia doces que pareciam pequenas joias, enquanto pessoas bem vestidas conversavam em voz baixa, protegidas do mundo hostil do lado de fora. O calor, os sons suaves e os cheiros doces criavam uma bolha de privilégio, um forte contra a indiferença da cidade grande que seguia seu ritmo apressado sob o céu de chumbo. A calçada molhada e o barulho dos carros eram apenas uma paisagem distante, observada através dos vidros imaculados. Foi nesse cenário de contrastes que a porta se abriu, trazendo consigo um sopro do ar gelado da rua e duas figuras que não pertenciam àquele mundo. Fabiana, uma mulher de 30 anos, cujo rosto era um mapa de cansaço e medo, segurava a mão pequena de sua filha, Vitória, de 6. As roupas delas, gastas e inadequadas para o frio, estavam úmidas pela chuva. Fabiana se movia com os ombros encolhidos, como se quisesse se tornar invisível, evitando o olhar de reprovação dos outros clientes. Vitória, no entanto, parecia alheia à atenção da mãe. Seus olhos azuis, grandes e brilhantes, se arregalaram diante da vitrine. Para ela, não havia julgamento ou classes sociais, apenas uma montanha de doces coloridos, um sonho impossível que a fez esquecer, por um instante, a fome que roncava em sua barriga e o frio que enrijecia seus pequenos dedos. Com o coração martelando contra as costelas e a vergonha queimando seu rosto, Fabiana se aproximou do gerente, um homem de postura arrogante chamado Gustavo. Ela esperou que ele terminasse de dar uma ordem a um funcionário, reuniu toda a coragem que lhe restava e falou, a voz não passando de um sussurro trêmulo. Ela perguntou com o olhar baixo se por acaso haveria algo vencido ou que fosse para o lixo, qualquer coisa que pudesse dar para sua filha comer. A resposta do gerente, no entanto, não foi um sussurro, foi uma declaração alta e cortante, feita para que todos ouvissem. Isso aqui é um estabelecimento de luxo, não um centro de caridade. Saia agora. As palavras ecoaram no silêncio que se instalou na padaria. O som das xícaras parou, as conversas morreram e todos os olhos se voltaram para aquela mãe e sua filha, expostas e humilhadas. Sentado em uma mesa no canto, absorto em planilhas que haviam perdido o significado há muito tempo, Agnaldo Ferrão testemunhou tudo. O homem de 62 anos, dono daquele império de pães e doces, era uma figura de sucesso impecável, mas seus olhos carregavam uma melancolia que terno algum conseguia esconder. Ele viu a cena, mas o que realmente o atingiu, com a força de um soco no estômago, foi o rosto da pequena Vitória. Ele viu o exato momento em que o encanto nos olhos azuis da menina se quebrou, sendo substituído por um pavor e uma vergonha que nenhuma criança deveria conhecer. Foi uma crueldade tão profunda que nos deixa sem palavras. É por isso que histórias como esta precisam ser contadas, para que a gente nunca se esqueça do poder de um gesto. Se este relato te tocou de alguma forma, considere se inscrever, pois é o seu apoio que nos permite continuar dando voz a quem mais precisa. Aquela imagem não o abandonou. O rosto da pequena Vitória, um espelho quebrado da alegria que ali existia segundos antes, tornou-se uma âncora que prendeu Agnaldo à sua cadeira. As planilhas à sua frente, com seus números e projeções de lucro, pareciam uma piada de mau gosto, um idioma morto que ele não tinha mais interesse em decifrar. O sucesso de seu império, construído com suor e sacrifícios, de repente pareceu oco, inútil.
Pela primeira vez em 5 anos, desde que a solidão se tornara sua única companhia, ele sentiu algo além da apatia. Foi uma pontada aguda de vergonha, não por sua funcionária, mas por si mesmo, por ter criado um ambiente onde a crueldade podia florescer tão abertamente. Ele se levantou, a decisão tomada não com a mente de um empresário, mas com o coração de um homem que se lembrou do que significava sentir. Aguinaldo saiu para a chuva sem se importar com o terno caro ou com os olhares curiosos dos clientes. A poucos metros de distância, ele avistou as 2 figuras pequenas e encolhidas, caminhando lentamente pela calçada cinzenta. Fabiana andava de cabeça baixa, o corpo curvado, como se carregasse o peso de toda a humilhação do mundo. Vitória, com a mãozinha firmemente agarrada à da mãe, olhava para trás a cada poucos passos, os olhos azuis ainda úmidos de lágrimas. Ele a seguiu a uma distância respeitosa, não como um predador, mas como uma sombra protetora que elas não sabiam que tinham. Cada passo delas na rua fria era um eco da sua própria jornada pela solidão. Ele não sabia exatamente o que dizer, mas sabia que não fazer nada era uma cumplicidade que ele não podia mais aceitar. Quando elas pararam sob a marquise de uma loja fechada, buscando um refúgio inútil contra o vento cortante, ele se aproximou. "Com licença", disse ele, a voz calma e baixa para não assustá-las. Fabiana se virou bruscamente, o corpo se interpondo entre ele e Vitória, um reflexo de leoa protegendo sua cria. Seus olhos eram pura desconfiança. Aguinaldo ergueu as mãos em um gesto de paz. "Eu vi o que aconteceu lá dentro. Aquilo foi inaceitável. Por favor, me deixem pagar um café quente para vocês em outro lugar. Um lugar mais simples, mais acolhedor." A oferta vinda de um homem tão bem vestido soou como um alarme para Fabiana. Ela aprendeu da maneira mais dura que a gentileza de estranhos, especialmente de homens, quase sempre vinha com um preço que ela não podia pagar. "Não precisamos da sua pena", ela respondeu, a voz firme apesar do tremor em suas mãos. Aguinaldo assentiu, compreendendo a muralha que ela erguia ao redor de si. Ele olhou para a pequena Vitória, que o espiava por trás das pernas da mãe, e seu coração se apertou. Foi então que ele decidiu compartilhar um pedaço de sua própria dor, a única moeda de troca que tinha valor naquele momento. "Não é pena", ele disse, a voz embargada por uma sinceridade que a desarmou. "Nenhuma criança deveria sentir o que sua filha sentiu hoje. Eu sei o que é perder tudo. Eu perdi minha família. Não posso consertar o meu passado, mas me recuso a assistir a outra família ser destruída na minha frente." A confissão crua e inesperada atravessou a armadura de Fabiana, criando uma pequena fissura de empatia. É nesses momentos de vulnerabilidade que a gente percebe como as dores humanas, por mais diferentes que sejam, falam a mesma língua. A dor de um homem rico em sua mansão vazia e a de uma mãe com fome na rua fria se encontraram naquele olhar. Se histórias que mostram o poder da empatia em curar feridas te emocionam, considere se inscrever em nosso canal. É o seu apoio que nos permite continuar compartilhando relatos que nos lembram da nossa humanidade. Fabiana, ainda hesitante, olhou para a filha, cujo queixo tremia de frio, e depois de volta para o homem com olhos tristes. Em seu rosto, ela não viu piedade, mas um reflexo de sua própria perda. Ela assentiu silenciosamente, uma concessão frágil, um primeiro passo em um caminho que ela não fazia ideia de onde a levaria. Enquanto caminhavam em silêncio para uma cafeteria modesta a algumas quadras dali, a história de Fabiana se desenrolava na mente do narrador como um filme antigo e doloroso. Ela não nasceu naquela condição. Houve um tempo em que tinha uma casa, um emprego e a esperança de um futuro. Mas o amor que ela pensava ter encontrado se transformou em uma prisão de medo e violência. O homem que prometeu protegê-la se tornou seu agressor. A decisão de fugir
Não foi um ato de fraqueza, mas de uma coragem inimaginável. Em uma noite escura, com o coração na garganta, ela pegou a pequena Vitória adormecida, uma mochila com poucas roupas e todo o dinheiro que conseguiu juntar e saiu pela porta, deixando para trás uma vida de abusos, mas entrando em um mundo de incertezas e perigos. Os meses seguintes foram um borrão de abrigos lotados, noites passadas em estações de ônibus e a constante batalha contra a fome e o desespero. O medo de ser encontrada pelo ex-marido era uma sombra que a seguia por toda parte. Mas em meio a todo o sofrimento, Vitória era sua luz, sua razão para continuar lutando. A inocência da menina, sua capacidade de encontrar alegria em um passarinho ciscando na calçada ou no desenho que fazia com um pedaço de giz no chão, era o que impedia Fabiana de desmoronar. Cada pedaço de pão que conseguia era primeiro para a filha. Cada agasalho doado era para aquecer o corpo pequeno. Ela se tornara invisível para que sua filha pudesse, de alguma forma, continuar existindo. Para Aguinaldo, ouvir os fragmentos da história de Fabiana enquanto tomavam um chocolate quente foi como abrir uma porta para um quarto que ele mantivera trancado por anos. A mansão onde vivia não era um lar. Era um mausoléu de memórias de sua esposa, um palácio silencioso, onde sua própria dor ecoava. Ajudar Fabiana e Vitória o forçava a confrontar o luto que ele havia tentado sufocar com trabalho incessante. Ele se perguntava se seu gesto era genuinamente altruísta ou apenas uma tentativa egoísta de preencher o vazio avassalador que sua própria família deixou. Olhar para o sorriso tímido de Vitória ao receber um pão de queijo quente era ao mesmo tempo uma bênção e uma tortura. Um lembrete do que ele tinha e do que havia perdido para sempre. Às vezes, o caminho para curar a si mesmo começa quando a gente tem a coragem de olhar para a dor do outro. É uma jornada que nos obriga a confrontar nossos próprios demônios, nossas próprias perdas. Contar histórias sobre essas travessias difíceis, sobre como a compaixão pode nos salvar, só é possível com a sua ajuda. Se você acredita no poder transformador dessas narrativas, se inscreva para que possamos continuar trazendo mais relatos como este. Aguinaldo decidiu que, independentemente de suas motivações iniciais, o sofrimento daquelas duas era real e sua capacidade de ajudar também. Ele não podia mudar seu passado, mas podia, talvez, oferecer um futuro diferente para elas. O primeiro passo foi conseguir um lugar seguro. Usando seus contatos, Aguinaldo alugou um pequeno apartamento mobiliado em um bairro simples, longe de onde elas costumavam ficar. Mas a ajuda material era a parte fácil. O verdadeiro desafio era a burocracia e o preconceito. Para conseguir novos documentos para Fabiana, para matriculá-la em um curso profissionalizante, ele enfrentou um sistema lento e desumano. Em cada repartição pública, ele via como os funcionários olhavam para Fabiana, com uma mistura de pena e desdém, tratando-a como um número, um problema a ser resolvido. Ele percebeu que a invisibilidade dela não era apenas uma consequência da pobreza, mas um projeto ativo de uma sociedade que prefere não ver o que a incomoda. A tensão aumentou quando, durante o processo de obter uma medida protetiva para Fabiana, eles descobriram que seu ex-marido havia registrado um boletim de ocorrência por abandono de lar. Ele não estava apenas procurando por elas, ele estava usando o sistema para tentar pintá-la como a vilã, uma mãe negligente. A notícia caiu como uma bomba, reavivando todos os medos de Fabiana. A sensação de segurança que começava a florescer murchou instantaneamente. O perigo não era mais uma memória distante, mas uma ameaça real e iminente que se aproximava a cada dia. O homem que ela fugiu estava caçando-as, e a cidade, que antes era apenas indiferente, agora parecia cheia de olhos que poderiam pertencer a ele. Apesar do medo crescente, algo havia mudado fundamentalmente na dinâmica entre eles.
A desconfiança de Fabiana deu lugar a uma gratidão cautelosa, e a culpa de Aguinaldo se transformou em um propósito genuíno. O apartamento, antes um simples abrigo, começou a se parecer com um lar. Certa noite, enquanto Aguinaldo ajudava com a papelada, Vitória se aproximou e lhe entregou um desenho. Era uma figura de palito grande, segurando a mão de duas figuras menores, sob um sol amarelo e sorridente. Naquele simples pedaço de papel, Aguinaldo não viu um desenho infantil, mas a imagem de uma nova família sendo formada, um frágil forte de afeto construído sobre as ruínas de suas dores passadas. Eles não estavam mais sozinhos, e essa união seria sua maior arma contra a tempestade que se aproximava. A tarde caía mansa sobre a cidade, pintando o céu com tons de laranja e cinza, uma trégua na hostilidade do inverno. Fabiana e Vitória voltavam para o apartamento, um pequeno santuário de paz que começavam a chamar de lar. Vitória saltitava na calçada, segurando um pão doce, um presente de Aguinaldo. Pela primeira vez em meses, Fabiana sentiu o peso em seus ombros aliviar, permitindo-se um pequeno sorriso. Foi então que a trégua acabou. Uma sombra se projetou diante delas, bloqueando o caminho. O ar pareceu ficar mais denso, mais frio, e um cheiro familiar de cigarro e raiva a fez congelar. Era ele. Marcos, seu ex-marido, estava ali, os olhos injetados de ódio, o sorriso torto revelando uma crueldade que ela conhecia intimamente. A sensação de segurança se desfez como vidro, e o mundo de Fabiana encolheu novamente, tornando-se apenas aquela rua e o monstro que ela pensou ter deixado para trás. Ele avançou, ignorando os pedestres que desviavam o olhar, cúmplices silenciosos da indiferença da cidade. Você achou que podia fugir de mim, levar a minha filha? A voz dele era um rosnado baixo, carregado de uma possessividade doentia. Vitória se escondeu atrás das pernas de Fabiana, o pão doce esquecido em sua mão. Marcos estendeu a mão para agarrar o braço da menina, mas um vulto se interpôs entre eles. Aguinaldo, que a seguia a uma distância segura, como se pressentisse o perigo, parou diante de Marcos. Ele não disse uma palavra, apenas ficou ali, um muro de tranquilidade e determinação em seu terno impecável. Não foi um ato de violência, mas de interposição, uma declaração silenciosa de que aquele caminho estava fechado. A calma de Aguinaldo era mais intimidante do que qualquer grito, uma força serena que desequilibrou a fúria bruta de Marcos. Ver Aguinaldo ali, firme e inabalável, foi a faísca que acendeu a pólvora dentro de Fabiana. O medo que a paralisara por anos deu lugar a uma onda de fúria protetora, a força de uma mãe encurralada. Ela não é sua, ela nunca foi um objeto para você possuir. Sua voz, antes um sussurro, agora cortava o ar da rua. As palavras jorraram, um dilúvio de verdades sufocadas por muito tempo. Você não sabe o que é ser pai, você só sabe o que é machucar, humilhar, trancar. Chega! Acabou o medo, acabou o silêncio, eu não vou mais me esconder de você. Cada frase era um tijolo que ela usava para reconstruir sua dignidade ali mesmo, no asfalto frio, sob o olhar de seu agressor e de seu protetor. Ela não era mais a mulher encolhida da padaria. Era uma leoa defendendo sua cria e seu direito de existir. Desconcertado pela explosão de coragem de Fabiana, Marcos voltou sua raiva para o homem que a inspirava. E quem é você, hein? O velhote rico que comprou ela? Sai da minha frente! Ele gritou, tentando empurrar Aguinaldo. Mas Aguinaldo não se moveu. Ele olhou nos olhos de Marcos, e sua voz, quando veio, era baixa, mas ressoava com o peso de uma sentença final. Eu sou a pessoa que está do lado dela, e ela não está mais sozinha. Naquele exato momento, o som distante de uma sirene começou a crescer, aproximando-se rapidamente. Aguinaldo havia acionado o botão de pânico conectado à medida protetiva assim que viu Marcos se aproximar.
A lei, que tantas vezes pareceu uma entidade abstrata e distante, agora chegava para cumprir seu papel, materializando-se nas luzes azuis e vermelhas que piscavam no fim da rua. A chegada da polícia foi rápida e eficiente. Marcos, pego de surpresa, não teve tempo de reagir antes de ser algemado e colocado na viatura, seus gritos de protesto se perdendo no barulho do trânsito. O perigo havia passado. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pela respiração ofegante de Fabiana e pelo choro baixo de Vitória. Aguinaldo, sem dizer nada, colocou um braço firme ao redor dos ombros dela, um gesto que não era de pena, mas de pertencimento. Ele a amparou enquanto ela se inclinava, o corpo tremendo com a adrenalina e o alívio. Vitória se agarrou às pernas dos dois. Naquele instante, sob a luz fria dos postes de São Paulo, eles não eram mais um benfeitor e duas desamparadas. Eram uma família, forjada na adversidade, unida por um pacto silencioso de proteção e cuidado, pronta para enfrentar o que quer que viesse a seguir. Os meses que se seguiram foram de uma reconstrução silenciosa e determinada. Com o apoio de Aguinaldo, Fabiana mergulhou em um curso profissionalizante de administração, estudando à noite com uma dedicação feroz, enquanto Vitória dormia tranquilamente no quarto ao lado, finalmente segura. Ela não queria caridade, queria uma oportunidade, e agarrou-a com a força de quem já havia perdido tudo. Não demorou para que sua inteligência e resiliência chamassem a atenção. Aguinaldo, vendo seu potencial, ofereceu-lhe uma vaga de recepcionista na sede corporativa da Ferrão Pães e Doces. No seu primeiro dia, ao vestir o uniforme impecável, ela se olhou no espelho e não viu a mulher encolhida e assustada daquele dia chuvoso. Viu uma profissional competente, uma sobrevivente, uma mãe que havia movido o mundo para proteger sua filha e que, no processo, encontrou a si mesma. Aguinaldo também promoveu sua própria revolução interna e externa. Em uma tarde tranquila, ele foi até a padaria onde tudo começou. Chamou Gustavo, o gerente, para seu escritório. Não houve gritos ou acusações. Com uma calma gélida, que era mais cortante que qualquer fúria, Aguinaldo simplesmente o demitiu, explicando que a marca Ferrão não seria construída sobre a humilhação de ninguém. Na semana seguinte, uma nova política foi implementada em todas as unidades. Ninguém é invisível. Todas as noites, os produtos que não eram vendidos eram cuidadosamente embalados e distribuídos de forma organizada e digna a quem precisasse, na porta dos fundos. O local que um dia fora palco de uma crueldade pública tornou-se um pequeno farol de esperança e solidariedade na cidade adormecida. Um testamento da transformação de seu dono. O tempo solidificou os laços entre os três de uma forma que ninguém poderia prever. A mansão de Aguinaldo, antes um mausoléu silencioso de suas memórias, voltou a ter vida. Os corredores vazios agora ecoavam com a risada de Vitória e o cheiro de bolo caseiro que Fabiana insistia em fazer nos fins de semana. Eles não eram mais três indivíduos quebrados, mas os pedaços de um quebra-cabeça que se encaixavam perfeitamente, formando uma nova e improvável família. Sentados à mesa de jantar, compartilhando histórias do dia, Aguinaldo encontrou o propósito que o trabalho e o dinheiro jamais lhe deram. Fabiana encontrou a segurança e o amor que nunca conheceu. E Vitória, a mais importante de todas, encontrou um lar, um lugar onde seus olhos azuis podiam brilhar sem medo, refletindo apenas a alegria de ser criança. Anos mais tarde, a iniciativa Ninguém é Invisível cresceu e se tornou uma fundação, ajudando centenas de famílias a recomeçar. A história de Fabiana, contada discretamente por Aguinaldo a novos parceiros, tornou-se a inspiração motriz do projeto. Em uma tarde de sábado, enquanto observava Vitória, agora uma pré-adolescente, ensinar uma criança recém-chegada a desenhar na área de acolhimento da fundação,
Fabiana sentiu uma onda de gratidão tão imensa que transbordou em lágrimas silenciosas. Cada vida transformada era um eco daquele dia terrível que, paradoxalmente, lhes deu tudo. É por isso que relatos como este são tão importantes, pois nos lembram que um único ato de compaixão pode iniciar uma corrente de bondade infinita. Se você acredita nisso tanto quanto nós, inscreva-se para que possamos continuar a espalhar sementes de esperança, uma história de cada vez.